Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão da IR Engenharia. Eu sou o engenheiro Rafael, eu vou estar com vocês do início ao fim desse nosso aulão, que nós vamos mostrar como modelar do zero uma escada plissada com suas armaduras, detalhar e criar uma prancha. Aqui nós já estamos com o Revit aberto, vamos mostrar o que esse template é capaz, que é o template de Revit estrutural da IR Engenharia, porque ele tem algumas funções, alguns modelos de vista que vai nos auxiliar e vai nos ajudar no momento da modelagem e detalhamento. Beleza? E bem, vamos ao nosso aulão. Para quem não tem intimidade com Revit, nunca abriu ele, nós temos aqui de forma geral três partes. O navegador de projeto, que é aqui ao lado direito, onde eu consigo visualizar as minhas vistas, cortes, detalhes em 3D, tabelas e assim por diante. E do meu outro lado, ao lado esquerdo, que eu deixo organizado dessa forma, eu tenho a parte de propriedades, em que eu trabalho as configurações de famílias, de vistas, de anotações, tudo que eu consigo editar dentro do Revit, eu trabalho aqui. E logo nessa parte acima eu trabalho os comandos, né? Desde modelagem, detalhamento, informação, plugins, etc. E bem, aqui nós estamos na tela de apresentação do nosso template. E para trabalhar dentro do Revit, nós temos que seguir em vistas, aqui no navegador de projeto. Nós temos essas três partes, e aqui nós temos a nossa apresentação, aqui do template. Na outra parte, que é o 01 do projeto base, temos a parte de modelagem do nosso projeto. Aqui nós vamos fazer a inserção do elemento estrutural, com suas armaduras, tudo que você vai precisar criar dentro do seu trabalho, dentro do seu projeto, você vai realizar aqui. Depois nós temos a parte 3, que é um detalhamento híbrido, que nós vamos comentar com vocês em outra aula. Então, vocês perceberam que nós temos a parte 1 e a parte 3. A parte 2 é onde nós detalhamos, que ela vai ser criada a partir do momento que eu utilize um modelo de vista referente ao detalhamento desse elemento. Como não tem nenhum modelo de vista sendo utilizado para tal fim, não aparece aqui ainda, mas conforme eu vou mudar, ele vai aparecer para vocês, beleza? Então vamos lá. Para iniciar a modelagem, vamos aqui em projeto base, plantas estruturais. Eu já deixei criado aqui dois níveis, o nível do térreo e do primeiro pavimento, em que nós vamos criar nossa escada plissada, partindo do térreo até o primeiro pavimento. Eu vou clicar aqui no térreo duas vezes, eu tenho essa minha visualização, em que temos dois cortes, esse verticalmente e outro na horizontal. Aqui nós já deixamos os dois criados, porque já faz parte do processo ter um corte no template em si, mas você pode criar um novo, você pode excluir esse aqui, você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Inclusive, eu vou até mesmo excluir esse que está na vertical, eu não tenho necessidade. Vou deixar somente esse da horizontal. E quando eu abro esse meu corte, ele vai estar dessa forma, que é a visualização, onde eu consigo ver realmente a seção desse corte. E aqui eu consigo também visualizar os meus níveis, tá? Dessa forma. E, inclusive, vou até ocultar aqui meus níveis, porque no momento que eu for modelar a escada, ele vai aparecer aqui, no caso, vai aparecer aqui a nossa modelagem. E como que eu inicio essa minha modelagem? Lá na vista do nível do térreo, aqui mesmo, eu vou começar a minha modelagem. Onde eu começo essa questão da inserção da escada? Eu sigo em arquitetura. Em arquitetura, eu tenho escada, que é essa função. Vai aparecer aqui as opções de inserção da escada. E logo aqui em propriedades, eu tenho a opção de escolher qual tipo de escada que eu prefiro, qual que eu quero. Aqui nós temos fundo reto, plissada e outras abaixo. Eu vou trabalhar com a escada plissada, que é essa aqui de 12 centímetros de espessura. Quando eu clico nela, aliás, já estava selecionado, mas caso tivesse outra, basta você seguir aqui e clicar. Eu já consigo lançar a minha escada, em que eu consigo escolher a partir de qual lance eu quero iniciar ela, qual o seu deslocamento e a largura da escada. Veja só, eu quero uma escada com a largura do lance de 1 metro, beleza? Que aqui é 100 centímetros. Sobre o formato da escada, eu consigo criar utilizando aqui essas opções. Mas nós vamos utilizar a primeira, que é o reto, e depois vamos criar o nosso patamar. Sobre a geometria da escada, aqui é uma escada plissada com 12 centímetros. Aqui a configuração que ela está para chegar até o meu outro nível, que é o primeiro pavimento, é com 18 degraus, sendo que a altura do espelho será essa aqui, mas ela pode modificar conforme o nosso lançamento, e a profundidade real do nosso piso, que será de 28 centímetros. Onde eu consigo configurar tudo isso?
Aqui em editar tipo, que é editar o tipo da família, eu consigo ver todas essas configurações, tá? Aqui eu tenho a altura máxima do espelho, que eu posso admitir, a profundidade mínima do piso, que eu configurei com 28 centímetros, o tipo de trecho, que no caso eu consigo alterar a espessura da minha escada, aqui está com 12 centímetros, que no caso, essa espessura de 12 centímetros é uma família dentro da minha família, em que eu posso alterar, clicando aqui e selecionando o outro tipo. Mas isso a gente não vai estar trabalhando nesse momento, beleza? A gente vai deixar da forma com que está. Temos outras configurações que não vêm ao caso, né, mas você pode estar consultando aqui e alterar conforme você deseja. Vou clicar em OK. E agora, com a opção lance esquerdo ativado, eu vou começar a iniciar a modelagem da minha escada. Deixa eu cancelar para iniciar um pouco mais acima, para mostrar melhor para vocês. A partir do momento que eu clico para modelar a minha escada, vamos ter essa visualização, em que eu tenho a projeção da minha escada, em que ela vai nascer desse ponto e seguir até o outro ponto, dessa forma, tá? Você vai perceber que logo abaixo, conforme o posicionamento que eu paro o meu mouse, eu consigo ver quantos degraus estão criados a partir desse momento, desse ponto que está meu mouse, e quantos faltam para eu chegar no próximo nível. Então, funciona dessa forma. O Revit ele já traz o cálculo de quantos degraus eu vou precisar chegar até lá, com base no piso e no espelho. Beleza? Vamos lá. Eu vou criar uma escada, nesse meu primeiro lance, até com 8 degraus. Até aqui eu vou clicar. Só que eu preciso continuar o restante dos meus degraus e também realizar a inserção do meu patamar. Quando eu lanço o meu primeiro lance do lado esquerdo, eu posso clicar nesse canto superior do lado direito e iniciar novamente minha escada de forma reta, ou eu posso fazer esse movimento com o meu mouse. Veja só, ele já vai criar de forma automática o meu patamar, dessa forma, certo? Então, eu posso fazer dessa forma para criar o meu patamar e o meu outro lance. Quando eu clico aqui exatamente, eu consigo perceber que nós temos já toda a inserção dos meus degraus. Finalizei minha escada? Finalizei. Onde eu clico para finalizar? Aqui acima, ó, em concluir o modo de edição. Quando eu concluo esse modo, vai ficar dessa forma. Ele vai me trazer um aviso aqui logo abaixo, mas é só referente às linhas, mas você não precisa se preocupar quanto a isso. E eu tenho o formato da minha escada. Inclusive, eu posso selecionar o meu corte, trazer até aqui a sua visualização criada. Deixa eu selecionar aqui somente o corte. Pronto. A minha visualização criada do corte é pegando todo esse meu campo de visão, ou seja, quando eu abrir ele, aumentei aqui somente a extensão dele, né, para ficar igual ao seu campo. Quando eu abrir ele, eu consigo ver toda a minha escada plissada criada. Veja só, partindo daqui, seguindo até essa extensão. Inclusive, caso eu queira selecionar o meu corte, deslocá-lo para baixo, trazer a extensão da minha vista somente para visualizar o meu primeiro lance, eu posso. Então, vai ficar dessa forma. E aqui eu posso iniciar a modelagem da minha escada plissada. Beleza? Pois bem, outra questão. Aqui no meu nível do térreo, eu já tenho a visualização. Depois eu vou realizar a inserção do detalhamento, que é a quantificação de degraus, a questão também das suas dimensões, que são as cotas, etc. Eu já tenho também uma visualização da minha vista 3D. Logo mais abaixo, aqui na parte do projeto base, eu tenho aqui a vista 3D e eu tenho duas opções dessa visualização. Sem armadura e com armadura. Basta clicar duas vezes, vai abrir. Aqui está a modelagem da nossa escada plissada, com todas as dimensões que nós atribuímos. Nós temos aqui com armadura também, beleza? Só que como eu não tenho nenhuma armadura, consequentemente eu não tenho a visualização delas. Eu vou fechar essa aqui 3D da caixa de corte e eu vou deixar somente dessa forma. Eu tenho aqui meu corte 1, que ele já vai estar criado aqui, que eu já deixei ele criado previamente, para falar a verdade, dentro do que nós trabalhamos no template. E eu vou chamar ele de corte A, dessa forma. Esse meu corte A, você vai perceber que eu estou ele como corte modelagem de armadura. Então, ele é um corte específico para essa modelagem. Ah, mas quando eu for criar um corte, eu posso escolher outro tipo de corte? Pode sim. Inclusive, se eu seguir aqui na parte superior do meu Revit, eu tenho a opção corte. Quando eu crio um novo corte,
vai estar dessa forma. Eu posso selecionar ele e escolher qual tipo de corte eu desejo. Se é um corte convencional para estrutura, detalhamento da escada que nós vamos utilizar daqui a pouco. E aqui temos detalhamentos de outros elementos em geral. Mas o que nós vamos utilizar agora é somente esse, que é o corte de armadura, para a modelagem da armadura. Ah, eu quero trocar. Pode trocar. Você seleciona aqui e altera. Só que, consequentemente, conforme você altera, deixa eu até apagar isso aqui que eu já criei, conforme você altera esse corte, você também vai ter um modelo de vista configurado para ele, que são esses aqui. Inclusive, já vou comentar com vocês, aqui nós temos cada modelo de vista com uma função diferente para o detalhamento de um elemento específico ou de uma planta de forma, de locação, da vista 3D, conforme a sua necessidade a gente vai trabalhando. Tranquilo? Então é dessa forma. Então, senhores, vamos iniciar a modelagem da nossa armadura, que é tranquilo. Como nós vamos trabalhar? Vamos lá. Dentro do meu corte, eu vou até fechar as minhas outras vistas e trazer o meu corte para esse meu lado direito. Veja só, quando eu aproximo aqui, logo ao lado do meu navegador de projeto, ele me traz a opção de dividir a minha tela em duas vistas, aqui do nosso corte. Eu vou até retirar aqui a exibição do região do recorte. E eu tenho aqui do meu outro lado a visualização da minha vista 3D. Eu vou deixar a vista dessa forma, de forma paralela, para vocês visualizarem no 3D, conforme eu vou modelando no meu corte. Certo? Então, vamos lá. Aqui na minha vista do corte, o que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar? Eu vou seguir em estrutura. Em estrutura, eu posso seguir em vergalhão. Dessa forma, ele vai trazer uma mensagem em frente à definição da forma. Vou clicar em OK, não tem problema. E aqui ao meu lado, eu vou ter o navegador de projetos de formatos. Veja só. Caso você trabalhe com Revit para projetos estruturais, você também tenha formatos aqui no seu template, caso ele não apareça, você pode seguir nesse comando, ó, iniciar / fechar o navegador de formato do vergalhão. Dessa forma. Tranquilo? Então é assim. E vamos escolher o formato do que nós vamos trabalhar dentro das armaduras de uma escada plissada. Eu vou trabalhar com uma escada plissada com a utilização de estribos, tá? Nós temos um outro formato, que é em nós. A gente teria que trabalhar com outro comando chamado croquis da armadura. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas também você consegue realizar. Mas nós vamos trabalhar com os nossos estribos. E qual vai ser os estribos? É o formato de número 22, que é isso aqui. Beleza? Logo mais aqui em propriedades, eu consigo escolher qual é a configuração da armadura. Se é o aço CA50, CA60, o diâmetro que pode ser desde 4,2 milímetros até 50 milímetros aqui do nosso template, depende do projeto, do dimensionamento. E aqui nós estamos exemplificando uma escada plissada. Então, para esse exemplo, nós vamos utilizar um diâmetro de 8 milímetros, tipo de aço CA50. Temos também tipo de aço CA25, tá? Caso você esteja trabalhando com esse tipo de aço. Vou selecionar ele. Aqui mais acima eu tenho algumas opções de inserção de armadura. Eu vou trabalhar com essa minha inserção referência próxima da cobertura. O que é essa referência próxima da cobertura? Se você notar, vai aparecer essa imagem ao lado, representando o que é essa referência próxima da cobertura. É o que? Você vai falar para o Revit que eu quero essa armadura próxima à face que eu estou vendo do meu elemento estrutural. Aqui ele traz uma informação, uma imagem de uma viga. Ou seja, conforme eu vou fazer a inserção dessa armadura, com essa referência, ele vai modelar a armadura próximo da face que eu estou vendo a partir do meu corte, ou da minha visualização da vista. Eu vou selecionar ela, a orientação será paralelo ao plano de trabalho. Aqui o meu conjunto, eu consigo escolher qual é a configuração da quantidade de aço. Eu posso escolher uma peça, eu posso escolher um número fixo, eu posso escolher espaçamento máximo. Aqui é o que nós utilizamos para estribos, para armadura distribuída, e também vamos utilizar aqui. Vamos utilizar 150 milímetros, que é 15 centímetros de espaçamento. Mas temos outra opção, como número com espaçamento ou espaçamento livre mínimo, ou seja, se ele atingir um mínimo de espaçamento ou um pouco mais, ele pode utilizar. Mas o que nós vamos utilizar é o espaçamento máximo. Acima disso, ele não pode trabalhar. Beleza? Então, definido essas configurações, eu posso até mesmo aproximar o mouse
da minha escada e eu já consigo ver a projeção dessa armadura a partir do momento que ela for modelada, beleza? Então eu já consigo ver como vai ficar. Veja bem, se eu clicar aqui dessa forma, procurando sempre deixar o meu gancho da armadura desse estribo nessa posição, veja só, porque é a posição mais indicada por conta dos esforços e tudo mais que vai acontecer aqui dentro da escada, né, do momento que acontece. E bem, quando eu clico, veja só, no meu 3D já vai estar modelado. Quando eu clico aqui acima, veja só, e já vai modelar também, e assim por diante. Beleza? Uma informação muito importante, eu vou aproximar novamente o meu mouse, vou dar um zoom, você vai perceber que eu tenho uma linha pontilhada ao redor da minha escada, né? Logo mais na limitação desse meu estribo. O que é essa minha linha pontilhada? Essa linha pontilhada representa o início do meu cobrimento, que aqui no Revit ele chama de recobrimento. Então, eu já consigo ver onde a minha armadura deve ficar instalada. Eu consigo alterar isso? Consegue sim. Onde é? Inclusive, vou pressionar ESC, vou selecionar a minha escada. Aqui em propriedades, eu tenho recobrimento de vergalhão. Eu tenho aqui a opção que eu tenho desde 2 milímetros, aliás, 2 centímetros, que é 20 milímetros, até 55 milímetros. Conforme o grau de agressividade e a necessidade do seu projeto, você pode estar utilizando aí essas configurações. Beleza? Pois tranquilo demais. Agora, o que acontece? Eu vou criar mais uma armadura nesse posicionamento. Como eu consigo criar essa armadura? Eu posso seguir novamente em vergalhão, ir até o navegador de projetos, selecionar. As configurações vão ser mantidas igualmente eu utilizei para modelar essa última armadura, ou, já vai uma dica, um atalho bem interessante. Você seleciona a sua armadura que você criou e você vai seguir um atalho CS no teclado, que é um atalho chamado criar similar. Aliás, é um atalho para o comando criar similar. CS, você vai aqui estar lançando a armadura. Com a tecla espaço, você pode selecionar o posicionamento dessa forma. Clico aqui novamente. E agora eu vou realizar a inserção de mais uma armadura que é o do meu arranque, né? Aqui a nossa escada, ela pode iniciar de uma viga abaixo dela, do térreo, conforme você estiver utilizando no seu projeto. Como eu vou realizar isso? Vamos lá. Eu vou estar trabalhando novamente uma armadura, eu vou sobrepor ela nesse posicionamento da outra barra que eu já utilizei. Inclusive o Revit já vai falar que há elementos idênticos desse vergalhão no mesmo lugar, e isso pode gerar uma contagem dupla dentro do momento que eu vou te dar a codificação. Só que eu vou fechar, vou deixar realmente com duas peças sobrepostas, só que eu vou selecionar e vou trazer para cá a sua dimensão. Veja só o que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui, ó, na minha seta de deslocamento, que é essa seta azul, vou trazer até aqui e depois eu vou estender para baixo. O que é isso? Isso se trata do meu arranque, onde vai nascer a minha escada, do elemento de fundação, da viga do baldrame e assim por diante. Eu posso trabalhar dessa forma, até mesmo com as mesmas dimensões desse meu outro estribo, só que com uma altura diferente, né? Porque eu tenho que chegar até a ancoragem correta dentro do meu elemento, que eu posso trabalhar dessa forma. Eu posso deixar conforme está aqui, inclusive aqui em propriedades eu consigo ver que eu tenho 7 centímetros de largura, essa minha armadura. Inclusive eu posso selecionar e colocar aqui 70, dessa forma. Ela vai alterar e basta eu ajustar ela aqui, ó. Pronto, agora sim. Aqui, conforme a altura da sua viga, você vai estar trabalhando. Vou puxar um pouco mais para cima, na verdade um pouco mais para baixo, e vou deixar dessa forma. Uma outra armadura muito importante é o que? São as armaduras secundárias, né? Aquelas que ficam aqui dentro do nosso estribo. São as armaduras que ficam na horizontal. E como a gente consegue fazer a inserção delas? Vamos lá. Eu consigo seguir em vergalhão. Por se tratar de um formato diferente, eu não vou escolher o formato número 22, que é de estribos, e sim o nosso formato número 1, que é uma barra reta, dessa forma. Eu vou estar utilizando um diâmetro representativo de 6,3 milímetros, tipo de aço A50 para esse exemplo. Eu vou trabalhar, ao invés com a orientação paralela ao recobrimento, eu vou estar utilizando
aliás, perdão, não está com paralelo ao recobrimento, está com paralelo ao plano de trabalho, porque eu fiz a inserção dos estribos dessa forma. Mas eu vou utilizar perpendicular ao recobrimento. Então, quando eu seleciono essa opção, você vai ver somente o ponto dessa minha barra, porque ela vai estar aqui só vendo a sua seção. Eu vou realizar a inserção dela utilizando o conjunto único, aliás, perdão, número fixo de 2 peças. E eu vou colocar ela nesse lado. E eu vou aproximar o meu zoom aqui e vou duplicar para a minha outra face desse lado. Inclusive, na vista 3D, eu já consigo visualizar dessa forma. Aliás, e aqui na vista 3D, eu já vou alterar o meu modelo de vista, né? Consequentemente, quando eu alterar o meu modelo de vista, que será este outro, eu estou utilizando o base 3D vergalhão, e eu vou utilizar o 3D vergalhão com armadura colorida. Assim que eu aplicar, você vai perceber que dentro da seção do navegador de projeto, eu vou ter a seção número 2, que é do detalhamento. Vou aplicar, já foi criada a seção número 2, você vai perceber que a armadura já está colorida. Cada armadura que eu tenho, conforme o seu diâmetro, vai ter uma cor característica padrão, e eu vou clicar em OK. Agora fica melhor minha visualização, eu já consigo ver exatamente qual o diâmetro é conforme a necessidade. Inclusive, eu tenho aqui um detalhe bem interessante nas legendas, que é isso aqui, legenda de cores de vergalhão, em que cada cor eu tenho aqui o seu respectivo diâmetro. Você pode utilizar isso na inserção do seu projeto, na sua prancha, para melhor interpretação de quem vai executar. Mas sim, fechei, eu vou selecionar justamente essa minha peça, comando CO, eu vou copiar para esse lado, pode ficar com essa visualização, só que agora eu tenho a opção de deslocar a minha armadura para ter um melhor posicionamento e ficar mais interessante dentro do meu projeto. Isso se chama lapidação. Eu posso trabalhar com o comando alinhado Revit, que é o atalho AL. Seleciono essa face da armadura, essa outra face, dessa forma. Por quê? Eu alinho com referência essa minha face da armadura e desloco a outra. Agora eu vou selecionar uma outra face com referência, que vai ser essa face interna do meu estribo, da parte inferior, e a face inferior também da minha armadura. E vou deslocar para cá. Pronto. Fica muito mais estético. Outra questão. Eu preciso deslocar essa minha armadura, que são esses dois conjuntos, cada conjunto com 2 barras, para esse meu outro ponto, né? Nessa parte interna da minha armadura. Vou utilizar o comando CO, que é o copiar no Revit. Seleciono como referência essa face interna do meu estribo e trago até essa outra aqui. Dessa forma. Pressiono a tecla ESC para cancelar, né? Na verdade, desativar a opção copiar. Alinho novamente a minha barra. Dessa forma aqui. De um lado e do outro. Aqui novamente o comando AL ativado. Eu posso trabalhar com o eixo horizontal da minha barra, com este outro. Dessa forma. E também aqui, dessa forma, beleza? E agora, vamos realizar apenas a inserção de uma barra nesse ponto. Veja só, que é esse aqui. Vai ficar logo ao centro. Então, como eu faço? Seleciono esse tipo de armadura, que eu já modelei, comando CS para criar uma similar. Eu vou estar trabalhando com o nosso plano exatamente aqui também, só que o meu conjunto será um conjunto único. E aqui vai estar minha barra. Eu posso selecionar ao centro. Mas qual é o centro? Eu posso utilizar, por exemplo, o ponto médio entre essas minhas 2 barras, para deixar ela mesmo realmente bem ao centro. Com isso, nós vamos precisar utilizar um comando chamado DL, que é a inserção de linha. Eu vou desenhar uma pequena linha para ter como referência. Está aqui até aqui. Eu utilizei uma linha de projeção, que é uma linha que ela é pontilhada, mas eu posso escolher qualquer outra. Por exemplo, uma linha com espessura fina. Vou criar uma similar no ponto médio, comando AL, somente para deixar dessa forma. Aí então, eu finalizo essa parte. Só que eu não vou precisar realizar toda vez esses meus comandos. O que eu posso fazer para aplicar nos meus demais degraus? Ao invés de trabalhar modelando um por um, eu posso utilizar 2 comandos diferentes. Propagar vergalhão, que é exatamente esse comando quando eu seleciono qualquer armadura, que vai me permitir aplicar essa mesma configuração
da armadura nos demais degraus, ou em uma outra escada, se eu tivesse uma dos próximos níveis, né, em um prédio com múltiplos pavimentos, ou eu posso utilizar o comando copiar-colar. Qual é o mais indicado? O propagar vergalhão, porque eu não estou copiando e colando, estou aplicando uma mesma configuração de armadura. Mas o resultado seria o mesmo, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou trabalhar dessa forma? Eu vou estar selecionando somente essa minha armadura com a tecla CTRL pressionada do teclado. Clico na outra, veja que vai ter até o símbolo de mais acima do mouse. Eu vou estar selecionando as minhas armaduras secundárias de 6.3 milímetros, que são essas aqui, dessa forma. Pronto. Eu vou estar utilizando o comando propagar vergalhão. Vou diminuir o zoom para vocês verem aqui na vista 3D como vai funcionar a armadura sendo criada. Vou seguir novamente. E quando eu seleciono a minha armadura com o comando propagar vergalhão, ele vai me trazer a seguinte opção. Alinhar por face, que já vem de modo default quando eu seleciono somente a armadura. Ou eu posso selecionar alinhar por hospedeiro. Como funciona? Quando eu seleciono somente a escada, ele vem por alinhar por hospedeiro, que quando eu seleciono uma outra escada, ele vai toda a configuração de aço que tem na minha escada que eu selecionei como referência. Se eu selecionar alinhar por face, quando eu seleciono somente as minhas armaduras, eu vou aplicar somente a armadura que eu selecionei. Ou seja, eu posso trabalhar com todo o conjunto que compõe aquele elemento estrutural, ou só uma configuração única, ou algumas configurações de algumas peças desse elemento, beleza? E o que ele me pede agora? Ele me pede que eu selecione uma face de origem dessa minha escada. Ou seja, qual vai ser a face de referência? Vai ser essa. E qual vai ser a face de destino? Vai ser essa aqui. Veja que já vai iniciar a aplicação da minha armadura. Já cliquei nessa, vou clicar na outra, na próxima, nesta outra, e assim seguindo até o meu nível aqui, quando eu chegar no meu patamar. Perceberam que eu já consegui realizar toda a modelagem desse meu primeiro lance? Sim, só falta ajustar mais um aqui, que na verdade eu vou fazer a inserção da minha armadura, no caso do meu patamar. Vou finalizar, veja só, eu já tenho toda a minha armadura 100% modelada até chegar ao patamar. E agora, como eu vou trabalhar? Eu vou selecionar aqui, veja só, mais um estribo como esse, comando CS. Eu vou lançar esse meu estribo com o paralelo ao plano de trabalho, dessa forma. Veja só. E na verdade, eu vou trabalhar aqui com outro formato. É o vergalhão, né? Eu seleciono aqui vergalhão estrutura, que eu selecionei. E vou utilizar o formato de número 16, que é esse formato, que é melhor. Esse formato em si é um comprimento, só que eu vou aplicar ele até chegar ao meu estribo, que é esse. Vou aplicar ele nesse posicionamento, porém, com a armadura de 6.3 milímetros, com o tipo de aço CA50, em que o meu conjunto, deixa eu ver aqui as minhas opções, aqui está. Caso não apareça aqui, pessoal, eu só vim modificar, tá? Se, por exemplo, tiver sem aparecer as opções de configuração do aço, você vem modificar e aqui você consegue utilizar. Eu vou trabalhar com plano próximo à cobertura, a orientação paralela ao plano de trabalho, o conjunto, eu também vou realizar a inserção com espaçamento máximo de 150 milímetros e vou aplicar aqui. E o que acontece? Apliquei, veja que no meu 3D vai estar em todo o meu patamar. Nós já vamos ter que editar isso já já. Mas o que vai acontecer? Eu vou trazer até aqui a minha armadura. Veja só. E agora eu posso até mesmo seguir aqui na minha vista 3D e editar a extensão dessa minha armadura. Por quê? Ela está em todo o corpo da minha laje. Só que aqui no meu segundo lance, eu não vou ter essa armadura até aqui. Que na verdade, meu segundo lance vai iniciar um pouco antes de onde até essa minha armadura vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa minha armadura na vista 3D. Você vai perceber que eu tenho setas de deslocamento aqui. E vou trazer até aqui. Alinhando com o meu estribo, porque o meu estribo está já na face do meu cobrimento da estrutura. E eu posso, na verdade, trazer até um pouco mais para o lado, neste ponto aqui. Beleza? Veja só que os dois estão faceados.
E agora eu vou aplicar essa mesma armadura na parte inferior. Comando CS, vou deixar aqui neste ponto, vou trazer até aqui também. Só que da mesma forma que eu trouxe até aqui, eu tenho que editar nesse posicionamento. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui para deixar de uma forma fácil. Pronto. Agora aqui eu tenho meu primeiro lance chegando até o meu patamar. Lembrando que aqui eu tenho que estar trabalhando conforme o meu dimensionamento e estamos exemplificando uma armadura. E agora o que falta? Eu vou realizar a inserção das minhas armaduras que vão ficar na outra disposição, certo? Que são igualmente essas aqui. Inclusive, eu posso selecionar essa como base, comando CS do meu teclado para criar similar. Vou trabalhar com orientação paralelo, aliás, perpendicular ao recobrimento, dessa forma. Só que o meu conjunto será um espaçamento máximo também de 150 milímetros. Dessa forma. Veja só, ele já vai me trazer o meu conjunto todo aplicado. Inclusive, eu já vou deixar ele aqui, nesse posicionamento. Ele já vai criar. Pressiono a tecla ESC, seleciono novamente, comando CS, e eu vou trazer ele para a parte superior aqui do nosso patamar. Neste ponto, só que eu vou selecionar o mesmo, todo o conjunto criado, e vou trazer um pouco mais para cá, e aqui também, um pouco para cá. Mas logo mais eu vou editar, aliás, logo mais não, vou editar agora, porque essa minha escada plissada, nós estamos trabalhando ela como via apoiada. Caso fosse uma escada autoportante, teríamos uma outra configuração de aço, justamente porque eu não iria fazer isso. Trazer até aqui a ancoragem da minha escada numa viga em que ela irá se apoiar, né? Mas aqui até o momento a gente não vai criar viga em nenhum outro tipo de elemento. Dentro do que se diz a respeito do que se trata esse apoio. E eu vou trazer aqui a minha armadura secundária até um pouco mais abaixo, aqui, nesse ponto. Beleza? Aqui nesse sentido. Deixa eu ver só, isso mesmo. E aqui qual seria essa dimensão, né? Essa minha extensão. Se eu trabalhar com uma viga de 15 por 30, com recobrimento de 2,5 centímetros, eu posso trabalhar aqui com uma distância de 15 menos 2,5, e vai dar o quê? Vai dar 12,5 centímetros, né? Então, seleciono aqui, trabalho com a extensão de 12,5. Deixa eu editar aqui, pronto. Aqui sim, posso até apagar minha cota e deixar dessa forma. Pronto. Aqui 100%. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Finalizada a modelagem da minha armadura do meu primeiro lance, vou seguir até o meu térreo. Deixa eu seguir novamente em projeto base. Aqui, plantas estruturais. Vou trazer aqui o meu térreo. Olha só. E aqui no meu térreo, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu corte já criado no meu primeiro lance. Eu vou selecionar esse meu outro corte. Aliás, esse corte existente. Eu não vou movê-lo para seguir até o outro lance, tá? Eu vou, na verdade, selecionar ele, copiar até aqui, deixar ele nesse posicionamento, porque esses meus dois cortes eu vou utilizar para o detalhamento que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu posso fazer? Esse meu corte número 2 já está aqui criado no meu navegador de projeto. É o corte A1. Eu vou utilizar ele como corte B, dessa forma. Inclusive, clicando aqui na minha vista do corte A, abrindo o corte B, eu já tenho minha visualização. Eu já posso até mesmo fechar o corte A. E fechar também o meu nível do térreo, para continuar com a visualização do meu lance B. Dessa forma. A modelagem é a mesma, só que uma pequena alteração aqui no momento que eu vou modelar a armadura do meu patamar, que é essa minha mesma armadura criada aqui, beleza? E o que acontece? Eu vou novamente seguir em armadura, vou utilizar aqui o formato 16 novamente, configurações, plano de trabalho próximo da cobertura, a minha orientação paralela ao plano de trabalho e ainda assim com espaçamento de 150 milímetros. Lembrando que conforme for o dimensionamento, você pode utilizar espaçamentos diferentes ou até mesmo de âmbitos diferentes. Aqui com o meu formato selecionado e com a inserção desse meu primeiro vergalhão,
eu já posso até mesmo trazê-lo para cá, no início do meu primeiro espelho do segundo lance. Inclusive, lembrando que aqui ele vai trazer em toda a extensão do patamar, que é algo que eu não desejo. Então, o que eu vou fazer? Aqui no 3D mesmo, vou na minha seta de deslocamento e vou trazer até aqui para o início dessa minha escada, o primeiro lance, né? Até somente o início do meu espelho, onde eu vou aplicar o meu próximo estribo. Então, vamos lá. Apliquei dessa forma, comando CS para criar um similar. Vou aplicar nessa parte superior. Novamente, eu vou ter que trabalhar com a mudança dessa minha extensão, dessa minha armadura superior aqui do meu patamar. Basta selecionar e trazer para cá de novo, sem problema nenhum. Tu vai até mesmo trazer ele aqui junto ao que você já criou, dessa forma. Inclusive, com essa mudança, eu já consigo visualizar melhor o posicionamento. Trazer ele até aqui. Pronto. Essa é a mudança que você vai precisar fazer primeiro, e depois aquela outra da minha ancoragem à viga que ela estaria apoiada. Dessa forma. Eu preciso colocar da mesma forma que eu botei o primeiro? Preciso. Como eu consigo fazer isso? Lá no meu térreo, eu posso utilizar como artifício, trabalhar o corte, pegando aqui o meu primeiro lance e o segundo. Por quê? Porque a partir daí eu tenho a visualização do meu primeiro, que é esse aqui, e depois a minha outra armadura que eu acabei de modelar, que é essa que eu estou selecionando. E posso trazer para cá, deixando nivelado. Aqui da mesma forma, tudo muito correto. E pronto, finaliza essa parte da minha armadura. E agora eu vou fechar aqui, aliás, vou seguir para o meu térreo, vou novamente retornar para cá meu corte, vou fechar o meu térreo e iniciar a modelagem dos meus estribos do meu segundo lance. Será o mesmo processo. Vou em vergalhão, seguindo até aqui no formato 22, com o diâmetro de 8 milímetros, configurado com espaçamento máximo 150. Vou estar aplicando aqui a minha armadura dessa forma, esse outro aqui também, e este aqui, deixa eu colocar aqui, pronto. Agora, vamos aplicar aquelas nossas armaduras que vão ficar na parte interna desse encontro dos estribos. Só que antes eu vou até só modificar aqui o posicionamento, daqui até aqui, para ficar faceado toda a armadura. Agora vamos realizar a inserção aqui nesse ponto, beleza? Outra questão que agora eu estou vendo aqui na vista 3D, que é um ponto muito interessante de realmente ter a vista 3D aqui nesse ponto, é que aqui faltou colocar uma barra, veja só, nesse trecho. Eu vou colocar ela agora, inclusive no meu corte A, que é justamente, vai ficar nesse encontro dos estribos, junto com a armadura e também nesse ponto aqui. Como eu faço isso? Eu posso selecionar justamente essas minhas armaduras, esse conjunto, comando CO, seleciono aqui essa face verticalmente, colo, e agora eu ajusto o posicionamento sem problema nenhum. Dessa forma, com o comando AL. E eu vou fazer a inserção de um uma armadura nesse ponto. Seleciono aqui essa minha armadura, comando CO, seleciono o seu posicionamento e vou deixar aqui também, né? Que é para chegar e ter uma armadura nessa parte aqui do meu patamar. Beleza? Retornando ao meu corte B, do meu segundo lance, eu vou realizar a inserção da minha armadura que fica nos encontros dos estribos. Comando CS, selecionando minha armadura de 6,3 milímetros, vamos trabalhar com perpendicular ao recobrimento com um número fixo de 2 barras. Vou aplicar aqui, igualmente nós aplicamos lá no nosso primeiro lance, dessa forma na vertical. Pronto. Agora, basta você selecionar e mover ela para um posicionamento mais interessante, dessa forma. Inclusive, eu vou até trabalhar aqui com o comando alinhar para ajustar. Vou trazer ela só um pouco mais para cima. Pronto, dessa forma. Vou selecionar o meu conjunto, comando copiar e vou deslocar para cá. Dessa forma. Aqui basta eu ajustar, né? Aqui e aqui. E vou realizar a inserção da armadura dos meus próximos pontos.
comando CO, seleciono esse ponto, copio para cá, comando ESC para cancelar, vamos realizar o nosso comando alinhar novamente, atalho A do teclado, alinho dessa forma, horizontal também, aqui também vou dar uma alinhada para deixar mais estético, dessa forma e também no posicionamento correto, e agora eu vou colocar aquela minha última barra aqui. E aqui abaixo também, né, que é necessário. Comando CO, seleciono, copio aqui. Alinhar, aqui também. E para finalizar, eu vou trabalhar aqui nesse posicionamento. Agora, tudo correto. Vou aplicar minha armadura nesse ponto. Seleciono essa já criada, comando CS. Vou lá em conjunto com uma única peça e vou colocar neste ponto. Novamente, trabalhar com o comando linha, nesse posicionamento, e com o comando alinhar, eu vou alinhar justamente nesse ponto médio, entre a distância dos meus dois estrios verticais, selecionando dessa forma. Pronto, alinhado, tudo ok. Posso apagar as minhas linhas de referência justamente porque eu não vou usar elas aqui. E agora nós vamos utilizar o mesmo comando que é o propagar vergalhão, igual nós utilizamos aqui no primeiro lance, tá? Para a gente não ter que modelar do zero ou utilizar o comando Ctrl+C, Ctrl+V, não tem problema. E como eu vou fazer? Para falar a verdade, eu fiz a inserção desses estribos aqui, mas para facilitar o nosso comando propagar vergalhão, eu vou deletar ele, vou selecionar esses aqui, e eu vou tirar da seleção esses aqui. Selecionando só meu estribo na vertical, horizontal e esses conjuntos de armadura secundária. E aqui na minha vista 3D, eu vou fazer diferente. Ao invés de utilizar o propagar vergalhão no corte, eu vou utilizar aqui na minha vista 3D. Inclusive, eu vou já deixar o corte em uma posição em que você vai visualizar a modelagem dos estribos conforme eu utilizar o comando. Novamente, com o comando propagar vergalhão ativado, por alinhar a face, eu vou selecionar minha face origem, meu primeiro espelho, e minha face destino, meu segundo espelho. Você vai perceber que já está sendo modeladas as minhas armaduras, tanto aqui no 3D, quanto aqui no meu corte. E basta ir aplicando. E vai se formando. Até o meu último degrau. Fiz errado, eu vou pressionar a tecla Ctrl Z, aliás, ESC. Eu vou pressionar ESC outra vez e a gente reinicia. Então você tem que tomar cuidado. Caso você erre a seleção, é necessário iniciar novamente. Porque agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu escolhi a face errada, né? Eu selecionei a face errada. Então é muito importante você acertar a face correta. Principalmente a origem, quanto a face destino. Seleciono novamente. Então, muito cuidado nessa hora. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto. Essa próxima face, essa outra, aqui, e finalizo nessa última. Concluo, e aqui já está modelado todas as minhas armaduras, beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa minha armadura, que no caso, essa aqui que está deslocada sozinha, é justamente essa, que seria essa do ponto médio. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essas últimas 4, que são os dois conjuntos, e vou trabalhar com essa extensão até aqui, que seria a ancoragem dessa minha escada, até a viga que ela iria estar sendo recebida lá no meu primeiro pavimento. Inclusive, eu posso utilizar até mesmo a distância dessa forma, para eu definir aqui sua extensão, né? Para ser mais minucioso possível. Dessa forma, 12,5. Agora, finalizei toda a modelagem da minha escada plissada. Inclusive, eu vou até fechar o meu corte B, deixar somente aqui meu 3D para vocês verificarem toda a minha modelagem. 100% correta, com produtividade, utilizando os comandos do Revit. E agora eu posso partir para o meu detalhamento, beleza? Como eu devo iniciar um detalhamento? Pessoal, os mesmos cortes que nós trabalhamos para modelagem, nós vamos trabalhar no detalhamento. Tranquilo? O que eu vou fazer é só reduzir sua extensão, para a gente ter uma otimização do espaço que vai ser trabalhado, daqui até aqui.
e depois desse aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu corte A, que é esse aqui. Eu vou trabalhar agora com um tipo de corte, que é o corte detalhamento de escada, dessa forma, porque esse meu corte vai me trazer já o modelo de vista de detalhamento de escadas. Caso ele não esteja selecionado, pode selecionar aqui o modelo de vista, aplicar e OK. Você vai ver que a visualização foi alterada, eu tenho até mesmo uma consistência do material diferente. E aqui eu vou iniciar algumas partes bem importantes e com uma das melhores funções do nosso template, que vem junto às rotinas Dynamo, que você vai automatizar alguns comandos. Isso vai facilitar bastante para você. Beleza? Vamos então já abrir o nosso reprodutor do Dynamo. Você vai seguir em gerenciar, reprodutor do Dynamo aqui. Você vai aguardar ele abrir. A primeira vez que ele abre pode demorar um pouco, então vamos aguardar. Assim que abrir o reprodutor do Dynamo, você vai perceber que nós temos aqui selecionar a pasta, algumas pastas com rotinas já estabelecidas. Eu tenho esse, que é primeiramente uma função, que é o conversor de fontes e linhas, que vai servir para os nossos detalhamentos híbridos, que nós vamos abordar em outro momento. Criador de níveis, quando você trabalha aí com a criação de vários níveis para uma edificação mais alta. Temos aqui a que nós vamos utilizar, que é detalhamento, que será essa. Que nós temos mais de 15 rotinas, somando todas essas pastas que eu mostrei para você. E aqui, dentro dessas rotinas, o que ele vai nos trazer de facilidade no momento de detalhamento? Será justamente a automatização da criação dos formatos dos meus vergalhões e da inserção das cotas desse formato. É bem tranquilo, é bem simples, beleza? Vamos lá. Vamos iniciar pelo nosso formato aqui da nossa armadura, do nosso patamar, dessa forma. Como você vai realizar isso? Você vai seguir aqui em detalhamento, 2D, vergalhões, vigas, escadas e etc. Dessa forma. Selecionando, você vai aguardar ele processar, que ele vai abrir. E assim que ele abrir, vai estar aqui as opções, tá? Primeiramente, a primeira opção que você deve configurar é a distância do detalhamento. Aqui nós temos valores negativos e valores positivos. O que significa se eu trabalhar com valores negativos? É que no momento que eu solicitar que ele gere o formato do meu vergalhão, esse formato em si, ele vai se deslocar verticalmente para baixo, ou seja, essa nossa distância de detalhamento, ela trabalha no eixo Y, quando estiver negativo é porque vai descer, se estiver positivo ele irá subir, beleza? Então vamos lá. Selecionado a distância que eu desejo, eu vou em selecionar o meu formato, o vergalhão, ou no caso, o próprio vergalhão. Vou clicar no formato que eu desejo, que é essa minha armadura, e eu vou executar dessa forma. Vou aguardar a rotina processar, ela já processou. Agora eu vou selecionar uma outra armadura, que será essa, só que eu posso alterar aqui seu distanciamento. Eu quero que ela vá verticalmente para cima, com uma distância de 40. Assim que eu executar, ela vai aparecer logo aqui acima. E ela vai estar com um grupo de detalhe, né? Essas minhas linhas, porque isso vai funcionar lá com a minha rotina em que eu vou fazer a inserção das cotas. Claro que eu posso selecionar, deslocar no posicionamento que eu achar melhor para trabalhar dentro desse meu detalhamento geral. Agora o que acontece? Eu vou voltar e vou seguir até essa minha outra rotina, que é cotas automáticas de linhas. Eu vou clicar aqui. Quando eu selecionar aqui meu vergalhão, aliás, meu formato, e executar, já vai me trazer as cotas do formato. Só que o que acontece? Essa rotina, ela traz a última cota que você utilizou dentro do Revit. Se você utilizar uma cota que contém uma linha vermelha e sua fonte vermelha, vai trazer aqui na rotina. Nós queremos cotas sem linhas e sem nenhuma cor diferente, a cor preta mesmo. E como eu consigo fazer isso? Basta eu seguir aqui, veja só, e trabalhar com o comando DI para criar uma cota somente para utilizar na rotina. Eu vou estar trabalhando com a cota sem linha 2 mm 0 casa decimal. É justamente já para ter essa questão aqui da última cota que eu utilizei para a minha rotina utilizar essa mesmo. Só que antes de trabalhar com a minha rotina, eu vou estar trabalhando esse meu detalhamento na escala 1:25, dessa forma. Vou deixar o meu set aqui por enquanto.
Vou selecionar agora na minha rotina a opção selecionar o vergalhão. Vou selecionar essa de baixo como exemplo e vou executar. Basta aguardar a rotina processar e após que ela processar, você já vai perceber que as cotas foram criadas. Lembrando que quando você utiliza a rotina pela primeira vez, ela demora a processar, depois ela vai estar bem rápida. Então basta utilizar uma vez que ela não vai mais demorar. E agora, após aplicar as minhas cotas, o que eu vou fazer? Vou trazer aqui e ajustar o posicionamento. Você vai ter esse pequeno trabalho, mas não se preocupe. Já é muito melhor do que você traçar cada cota. Vou selecionar novamente esse meu formato acima e vou executar. Veja que ele já criou. Então basta selecionar aqui e ajustar os meus posicionamentos. Aqui eu tenho 77 porque ele criou uma nova depois da rotina e eu criei aquela para ele pegar como referência. Basta excluir. Seleciono, deixo aqui e coloco aqui abaixo. Agora vamos para outro ponto. Como funciona a identificação dos vergalhões aqui dentro do Revit? Nós temos um comando que é a inserção de identificações, que são as tags, né? Que é identificador por categoria, que ele propriamente já fala qual é seu atalho. É a tecla TG do seu teclado. Então basta selecionar a tecla TG do seu teclado, aproximar o cursor do seu vergalhão, e você vai perceber que ele já criou uma identificação dessa minha armadura. Ele está trazendo o número do posicionamento, que é um N7. É interessante, é muito bom isso, só que não é a identificação que eu desejo. Eu desejo aquela identificação e vai me trazer a quantidade de barras, o posicionamento, o espaçamento e etc. Então, se eu selecionar aqui essa minha barra, pressionar a tecla ESC, selecionar essa identificação, seguir aqui em propriedades, eu consigo selecionar qual eu desejo. Eu tenho, por exemplo, identificador de vergalhão com espaçamento. Dessa forma, eu vou ter a quantidade de barras, o posicionamento, o diâmetro, o espaçamento e o comprimento total aqui desse meu formato. Vou seguir aqui, chamar detalhe. Vou retirar, no caso, chamar detalhe, que é essa linha. Caso você queira tirar mais uma vez, basta você clicar aqui, selecionar e trazer aqui para cima. Então, dessa forma, nós conseguimos trabalhar, beleza? Essa identificação das armaduras. E bem, para aplicar na inferior, o que eu vou fazer? Posso seguir novamente em tag, aqui, ou comando TG, ou basta selecionar o que eu já criei, comando CS, selecionar aqui essa minha armadura, sem a chamada detalhe, dessa forma, deslocar verticalmente para baixo. Para as identificações das minhas armaduras, eu vou selecionar os dois aqui, e seguir na escolha da armadura distribuída, né? Identificador da armadura distribuída. E vai ficar dessa forma, beleza? Então, basta seguir os mesmos passos aqui para nossas demais armaduras. Então, vamos iniciar aqui a identificação dos nossos outros vergalhões, com seus formatos, claro. Vou seguir aqui em voltar, novamente, detalhamento 2D de vergalhões, vigas, escadas, etc. Será o formato que eu vou selecionar. Vou trabalhar aqui com distanciamento de menos 50, selecionar e vou estar aplicando o meu estribo na horizontal. Ele vai aparecer logo aqui abaixo e vou estar também aqui para o meu estribo na vertical, dessa forma. Vai estar aqui mais abaixo. Vou estar realizando também para esse meu estribo que vai estar se conectando aonde ele vai nascer, né? A Vila do Baldrame, etc. Então, novamente, seleciono esta aqui e executar. Porque justamente ele é o meu estribo que tem uma dimensão diferente dos demais. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar e vou colocar aqui. Qual é a minha outra armadura que eu tenho necessidade? Essa minha armadura, que é justamente a minha armadura secundária que fica nesse ponto e nos demais pontos aqui. Eu preciso trabalhar com o meu formato, que, aliás, com a minha rotina de detalhamento 2D? Não, porque o formato dela é o formato reto. Então o comprimento dela é o comprimento total. Então, o que eu posso fazer? Eu posso seguir e utilizar uma cota na lista em planta? Posso, mas vamos trabalhar de forma inteligente. Se eu selecionar essa minha armadura e seguir em propriedades, eu tenho aqui as dimensões. E aqui na dimensão A é o seu comprimento. Ela tem 950 milímetros, que corresponde a 95 centímetros. Então, eu posso selecionar essa minha linha do formato do vergalhão que eu criei. Vou até minimizar aqui minhas rotinas. E vou utilizar o comando CS para criar similar. Então, vou criar aqui o formato reto com 95 centímetros.
dessa forma, sem problema nenhum. Vou até colocar um pouco mais abaixo, dessa forma. E agora eu vou realizar a inserção das minhas cotas. Eu vou seguir aqui em voltar para a minha rotina de cotas automáticas, selecionar, e eu vou selecionar aqui meu estribo e executar. O meu estribo, quando eu executar justamente essa minha rotina, vai trazer a cota do comprimento do gancho que eu tenho aqui do estribo. E as demais cotas eu vou ter que realizar a inserção, beleza? Então eu vou executar, vai ser criado, vai vir para cá, coloco aqui. Utilizando essa minha cota ou essa outra já criada, utilizo o comando CS para criar similar e faço a inserção das demais cotas. Vou fazer novamente aqui, 3, daqui até aqui, 6. Trago para cá, repito o processo para essas outras, tá? Inclusive, eu vou até selecionar logo, selecionar aqui, novamente rodar a rotina, a outra também. Agora vamos realizar os mesmos passos, tá? Trabalhar aqui com o posicionamento das cotas, dessa forma, atribuindo na parte interna do meu estribo, também. Seleciono a cota, comando CS para criar similar, faço a inserção dela nesse posicionamento, deixo aqui também. Essa minha cota de número 6, né, com a dimensão 6, eu posso ajeitá-la mais para a parte central. E aqui eu trabalho da mesma forma. Aqui, até aqui. 25 centímetros. Dessa forma. E agora o que nos falta? Realizar a inserção das minhas identificações. Seleciono essa minha mesma identificação, comando CS. Vou estar aplicando para esse meu formato, que é um formato N1, meu estribo na horizontal. Seleciono tudo. Por que eu selecionei tudo? Porque eu vou mover verticalmente para baixo para ter mais espaço e ter uma melhor organização do meu detalhamento. Este meu outro formato, eu vou até logo mover ele um pouco mais para cá, justamente para a gente organizar aqui. Então, eu vou novamente em essa minha identificação, comando CS para criar similar, seleciono, trago para cá. E aqui aparece o meu último estribo, que é o do meu arranque da escada. Vou deixar aqui. Faltou essa do meu formato, seleciono, comando CS, utilizo para a minha armadura secundária, que é a N4. Vou deixar nesse posicionamento. Beleza? Pois bem, aqui o que acontece? Vocês já perceberam que eu não fiz a inserção da cota desse meu formato. E justamente é um comprimento reto, ele vai ter 95 centímetros, mas você pode selecionar, por exemplo, e colocar aqui, sem problema nenhum. Dessa forma. Tranquilo, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar trabalhando justamente, deslocando verticalmente para baixo, aqui um pouco a questão dos meus detalhamentos. Esse aqui eu vou deslocar um pouquinho para cima, essa minha armadura justamente do meu patamar. Inclusive, eu vou estar identificando aqui o número de cada vergalhão conforme o posicionamento, sendo que essas minhas armaduras, nesse posicionamento do patamar, eu vou estar detalhando elas na vista em planta da minha escada, que é muito importante. Vocês vão ver como vai ficar muito bom. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a identificação dessas minhas armaduras, tá? De que forma? Comando CS, selecionando meu identificador. Eu vou estar utilizando chamado detalhe. E, por exemplo, eu vou estar selecionando essa minha armadura. Só que eu vou deslocar ela verticalmente para baixo, deixar nesse posicionamento. E eu vou estar selecionando o identificador do número do vergalhão dessa forma. Em que eu vou ter a bolinha justamente dessa forma, junto com o meu número. Só que eu posso escolher, ao invés dessa identificação que tem essa bolinha na sua extremidade para identificar qual é o conjunto, eu posso escolher essa outra, tá? Que vem realmente só com uma linha. Isso deixa o nosso detalhamento menos poluído. Eu vou até aqui estar minimizando minha rotina do Dynamo, eu não vou estar utilizando por hora. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando adicionar/remover hospedeiro. O que é isso? É quando eu quero identificar vários elementos com uma mesma tag. Ou eu posso remover da minha seleção um elemento em específico. Vou selecionar ela e agora me permite selecionar uma armadura conforme eu aproximo o meu mouse. Veja só, etc. Beleza?
E quando ele encontra uma armadura que é diferente, por exemplo, essa, ele vai falar que o meu número varia, justamente porque não tem o mesmo formato ou não tem a mesma extensão. Então, eu vou selecionar todas essas aqui, ó, dessa forma. Pronto. Você vai perceber que não ficou interessante da forma que ficou essa nossa chamada de detalhe. Mas temos um comando bem interessante que é esse aqui, mesclar chamadas de detalhe. Quando eu seleciono, vai ficar dessa forma, desloco verticalmente para baixo e eu consigo manusear o posicionamento. Então, basta eu aplicar essa minha mesma identificação para essa outra armadura aqui da parte superior. Então, basta selecionar aqui, vou deixar nesse posicionamento, vou deixar aqui a opção habilitada para adicionar o elemento, aliás, selecionando ele, adicionar elemento. E vou clicando em cada um. Deixa eu selecionar aqui de novo. Seleciona, adicionar, e aqui, aqui e aqui também. Seleciono a tecla ESC, seleciono novamente, mesclar, chamar detalhe, altero o posicionamento e eu posso mover aqui e deixar no posicionamento que eu desejo. Beleza? Para os demais, tá? Como eu vou trabalhar? Nós temos essas armaduras que são justamente as armaduras referente ao meu lance, né? Meu primeiro lance, as armaduras secundárias. E eu preciso identificar essas armaduras. E elas têm alguns conjuntos, tá? Que são essas 4 barras, essa aqui que fica sozinha, e assim até lá no início. Então, como eu vou iniciar? Eu vou utilizar uma forma de detalhamento que eu utilizo, que é a criação de uma linha, comando DL. Eu vou criar uma linha com uma espessura média, dessa forma. Claro que dependendo do projeto que você trabalha na hora da plotagem, você pode selecionar aqui as espessuras da linha. A média não é tão grossa quanto a grossa e nem é tão fina quanto a fina. Então você seleciona. Eu vou selecionar a grossa no caso. Vou trabalhar aqui selecionando praticamente ao centro, onde eu tenho aqui o posicionamento das minhas barras secundárias. Vou deixar dessa forma. Eu posso até mesmo selecionar e modificar o posicionamento. Vou utilizar o comando CO e copiar para o lado. Dessa forma, deixando aqui. E eu posso também selecionar, ajustar caso eu deseje o posicionamento, e copiar para os demais. Comando CO e atribuo aqui, posso atribuir aqui também e aqui, beleza? Representando o conjunto que eu estou selecionando. E agora o que eu vou fazer? Eu vou estar trabalhando essa minha mesma identificação, comando CS, vou identificar essa aqui, vou deslocar verticalmente para cima, deixando nessa posição. Eu vou adicionar, remover o hospedeiro para adicionar a seleção, essa minha barra. Só que agora eu vou trabalhar com minha tag que possui aquela nossa bola na sua extremidade, né? Esse ponto, no caso, para ter uma melhor identificação. Só que eu não vou deixar dessa forma, porque na verdade, até este meu ponto na extremidade está tampando a minha armadura. Então o que eu faço? Eu tenho um comando aqui dentro do Revit, dessa minha identificação, que é da extremidade da linha de chamada. E eu vou deixar a minha extremidade como livre, dessa forma. Então você vai perceber que já vou ter um ponto azul dentro do meu ponto maior que eu consigo deslocar. E eu vou deixar aqui, ó, justamente na interseção desse meu círculo que eu criei. Então eu vou deixar aqui também, representando que a identificação é esse meu conjunto N4, que é referente a essa minha armadura. Entenderam? Então assim vai ser. Então eu posso, inclusive, mudar aqui o posicionamento, comando CS, eu vou atribuir aqui também da mesma forma. Aqui e aqui desse meu conjunto. A linha de chamada não ficou interessante, ficou dessa forma separada. Seleciono, mesclo, trabalho nesse posicionamento, trago para cá, seleciono novamente, vou aqui deixar a extremidade livre e trabalho o posicionamento dessa forma. Tranquilo? Vou deixar dessa forma que está. Agora, eu movi aqui sem querer, moveu da forma errada, não tem problema. Comando Ctrl Z para desfazer. Seleciona, procura selecionar aqui o comando de deslocamento, que é esse, que são essas 4 setas, né? Para cima, para baixo, para os dois lados. E agora, feito a identificação desses meus regalhões, eu vou identificar meus estribos. Seleciono, comando CS, vou estar identificando essa minha primeira armadura, que é
o meu estribo vertical e depois eu vou estar selecionando outro. Veja que como fica ativado o comando adicionar, identificação, o meu N1 vai estar adicionando outra armadura e fica como N varia. Então basta tirar da seleção ele e coloco aqui. Eu tenho meu N2 então. Então eu posso selecionar, deslocar para cima e deixar aqui. Aí vocês podem perguntar, eu vou ter que fazer isso para todos os degraus? Sim, só que você vai fazer de uma forma diferente. Da mesma forma que nós não modelamos manualmente cada armadura, nós também não vamos identificar manualmente aliás, nós não vamos identificar manualmente cada armadura que eu estou fazendo agora. Eu vou utilizar o comando copiar, colar, que vai ser aplicado para todas as outras sem nenhum problema. Você só tem que deixar num posicionamento em que permite que não vai ter o problema de interseção de informações e, consequentemente, não venha dar problema, principalmente na questão da poluição visual do seu detalhamento. Então, o que eu vou fazer? Veja só, você vai selecionar essas identificações, os nossos ciclos que você criou para identificar o conjunto e a identificação da minha armadura secundária. Eu vou utilizar o comando CO do teclado, vou selecionar aqui esse meu canto inferior e vou clicar no outro. Veja o que vai acontecer. O Revit ele já conseguiu identificar conforme eu copio e colo. Então, consequentemente, eu vou ganhar produtividade nessa identificação. O Revit já entende, ele já vai lá e aplica. Então, basta eu seguir até o final. Aqui também. Pronto. Agora, eu vou só identificar este último, que é o estribo que vai iniciar a minha escada, né, que ela vai nascer. Aí eu mudo o posicionamento, você altera, etc. Claro que dependendo da situação, dependendo do seu projeto, conforme seu detalhamento, você pode trabalhar ajustando esses posicionamentos de forma individual. Não é obrigatório que todos estejam no mesmo posicionamento. Tem que estar organizado e de fácil interpretação. Inclusive, eu posso até mesmo selecionar esse meu detalhamento do estribo e deslocar ele um pouco mais para o lado. Por quê? Para ficar mais organizado. Agora, o que eu vou estar fazendo a inserção? Do número dos meus degraus. É muito fácil. Eu vou seguir aqui dentro de anotar, essa minha aba que tem alguns comandos, e eu vou no comando número do piso, que é este aqui. Quando eu clico nesse meu comando e aproximo o mouse do meu primeiro lance, eu vou clicar justamente quando cria aquela projeção de linhas, e eu tenho aqui a numeração de cada degrau. Está com esse tamanho, e não é interessante porque está bem pequeno, mas eu posso alterar esse meu tamanho aqui em propriedades, que é o tamanho do número. Eu vou deixar aqui com 2,5 milímetros. Dessa forma, pressiono Enter, você vai perceber que será feito já a edição desse tamanho, e o que falta é realizar a inserção dentro desse meu detalhamento. Falta eu criar as minhas cotas, né? Cotas de quê? Da altura do meu degrau, do comprimento do meu piso, da espessura da minha escada, e assim vai. Como eu posso realizar isso? Muito simples. Comando DI, para criar uma cota, eu vou estar utilizando uma cota com 2 milímetros, com uma casa decimal, com a cor vermelha, tanto na linha quanto na fonte. Posso utilizar outra cor? Posso utilizar a cor preta? Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou estar identificando que o meu degrau tem tem essa altura de espelho aqui, e depois eu vou estar trabalhando a identificação do comprimento do meu piso nesse posicionamento, dessa forma. Lembrando que conforme você faz o seu detalhamento, você pode estar alterando para você ter uma melhor organização. Por exemplo, minha identificação das minhas armaduras secundárias, eu vou alterar elas, vou deixar nesse posicionamento. Trabalho aqui a extensão da minha linha, da minha cota do espelho, dessa forma, sem problema nenhum. Veja só, aqui também, e eu posso alterar novamente, deixando tudo mais interessante no que se diz respeito da organização do projeto. Beleza? Inclusive, vou puxar até um pouco mais para cá. Deixa eu ver aqui. Volto para cá um pouquinho. Pronto. Deixo dessa forma. Inclusive, a numeração dos pisos do meu lance, eu posso, por exemplo, trabalhar com deslocamento. Se eu botar aqui 2 milímetros de deslocamento, você vai perceber que vai deslocar aqui para a minha direita. Como eu faço para deslocar para a minha esquerda? Menos 2. Veja só, ele vai um pouco mais para o lado. Aí você ajusta conforme a sua necessidade. Eu vou deixar aqui com menos 1,7, por exemplo. A gente tem uma distância interessante.
Pronto, não tem problema nenhum. Referente à espessura do meu degrau, no caso da minha escada, né? Eu posso selecionar essa minha cota, comando I para realizar, aliás, comando I não, né? Você seleciona a cota, comando CS para criar similar, e você vai partir aqui para a parte interna, do início do meu degrau, até aqui e coloco 12 centímetros. Mudo aqui o posicionamento para ficar mais interessante, mudo aqui a extensão da linha, altero o posicionamento, para que não tenha uma interseção referente à minha identificação, eu posso até deixar aqui esse ponto e deixar aqui. E trabalhar aqui. Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, nós detalhamos toda a nossa escada, né? No caso, o seu primeiro lance. Vamos realizar também o detalhamento do meu segundo lance, que no meu corte B, que é exatamente esse aqui, tá? Então, pessoal, esse nosso segundo lance, eu vou fazer o detalhamento dele aqui, acelerado o vídeo, porque é o mesmo processo. E lembrando, nós estamos aqui praticamente já com 1h10, 1h14 de aulão com vocês, porque eu estou passando cada passo a passo para chegar nesse resultado dentro do Revit. Claro que se eu não estivesse explicando para vocês cada passo a passo, não iria demorar esse tanto de tempo. É muito rápido, principalmente com a utilização do nosso template, com as rotinas, com as nossas tabelas, configurações, etc. Então, vou fazer aqui de forma acelerada, é o mesmo processo, e vocês vão ver que é bem rápido, beleza? Então, já que eu volto. Pessoal, finalizado aqui o detalhamento do nosso segundo lance, eu gastei um pouco mais de 10 minutos, tá? Bem rápido. Ficou dessa forma, conforme você pode ver. Igualmente foi o nosso primeiro lance. Só que tem uma informação lá no primeiro lance, acabou que eu não fiz a inserção. Por exemplo, aqui no segundo, eu coloquei a identificação das armaduras aqui do nosso patamar. Aqui no nosso primeiro, eu acabei não colocando, mas não tem problema, a gente coloca agora. Comando CS, utilizando aqui a identificação, adiciona dessa forma, e caso você queira deixar com a mesma estética, basta você manusear dessa forma a identificação, tá? Dessa forma aqui, comando CS também, você vai criar uma nova. Deixa eu só ajustar novamente. Comando TG, identifica nesse ponto, desmarca aqui adicionar hospedeiro, seleciona e edita o posicionamento. Sim, deixa eu colocar aqui. Pronto, coloco aqui. Pronto, deixa tudo muito bem ajustado e finalizado o detalhamento. Agora, nós vamos realizar o detalhamento justamente da nossa vista em planta da escada, tá? Vamos fazer dois. Um conforme a geometria, definindo os degraus e tudo mais. Depois outro, fazendo a inserção aqui da identificação das armaduras na vista em planta, tá? É muito importante esse tipo de detalhamento. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai seguir aqui nosso térreo. Deixa eu selecionar aqui, térreo, dessa forma. Temos aqui essa nossa visualização, onde realizamos toda a questão da modelagem. Você vai seguir no navegador de projeto, em térreo, clicar com o botão direito do mouse, duplicar a vista e duplicar a vista com detalhamento, sem problema nenhum. E o que você vai fazer? Você vai seguir aqui trabalhando com o modelo de vista justamente para esse detalhamento que nós vamos fazer das armaduras, da vista em planta. E como eu consigo fazer isso? É bem tranquilo. Você vai seguir dentro da base, modelo de vista base, e você vai selecionar base e vergalhões e aplicar. E vai ficar dessa forma com a nossa visualização. Só que você vai perceber que nós temos a visualização somente dessa nossa armadura do início da minha escada. Por quê? Tudo isso acontece por conta do nosso modelo de vista que está configurado dessa forma.
Eu vou resumir o modelo de vista para vocês, porque caso eu fosse realmente tocar no detalhe do que se trata, iria demorar um pouco. Mas o modelo de vista são as alturas que eu consigo ver a representação da minha vista em planta dentro do Revit. A altura do topo do próximo nível, caso tenha vinculado um próximo nível, o plano de corte inferior, etc. São configurações de visualização. Mas como eu consigo ver todas as minhas armaduras? O que você vai fazer? Aqui, na profundidade da vista, eu vou deixar como 0. Neste outro 120, inferior. No plano de corte, eu vou colocar 300 e aqui no topo 350. Quando eu aplicar, eu vou ter toda a visualização das minhas armaduras dentro da minha escada. Eu cliquei OK. Esses meus dois cortes, eu não vou deixar ele representado dessa forma aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou ocultar. Comando EH. Novamente, seleciono os meus cortes, tem uma tecla, o atalho EH no meu teclado, ele oculta. Ou posso clicar com o botão direito, ocultar na vista elementos que eu selecionei, sem problema nenhum. E para ver todas as minhas armaduras, eu preciso aplicar uma sobreposição, no caso, um filtro aqui, sobrepor gráficos na vista. Clicando na minha escada, clico com o botão direito, venho nessa opção, por elemento, vai abrir essa tela e aqui eu consigo aplicar uma transparência. Eu consigo aplicar, por exemplo, a transparência de 60%, clico em aplicar, e aqui vai estar as minhas armaduras, veja só. Só que aqui eu não estou conseguindo ver a questão das minhas armaduras do meu primeiro lance, tá? Então, como eu consigo editar isso? Para editar isso, basta configurar mais uma vez minha faixa de vista, seguindo aqui em nível associado térreo inferior. Você vai colocar aqui, por exemplo, menos 1 não, vou colocar 0. E aqui no inferior, por exemplo, a profundidade da vista, colocar menos 10. Vou aplicar e vai aparecer aqui as minhas armaduras. Essa questão do direcionamento da escada com a questão da sua direção, né? Onde ela começa até onde ela vai, eu vou ocultar também, comando H, sem problema nenhum. E aqui eu tenho as minhas armaduras que eu devo identificar cada uma delas. Elas em si eu vou estar identificando, só que eu preciso fazer uma configuração primeiro dentro delas, que é qual? Todas as minhas armaduras, tirando as secundárias em alguns pontos, trata-se de uma configuração de uma armadura distribuída. E comumente, igual nós já trabalhamos com lajes maciças, em seu detalhamento, eu posso estar trabalhando para que apareça apenas uma barra de todo o conjunto. E isso nós vamos aplicar para todas essas minhas armaduras que tem a opção de armadura distribuída. Como eu faço isso? Vamos lá. Para os meus estribos na horizontal, vou selecionar isso aqui, por exemplo, que se trata desse meu estribo, veja só, no nosso corte A. Eu vou selecionar todos eles que estão aqui, nesse posicionamento, desse meu primeiro lance, de início, e vou seguir nesse comando. Nós temos aqui os comandos de apresentação da minha armadura, do meu conjunto de armaduras, em que eu posso deixar todas visíveis, somente a do centro, somente as extremidades, ou eu poderia selecionar a edição e selecionar qual que eu queria que aparecesse, ficasse na nossa vista, ou qual ficasse oculto. Mas isso só fica habilitado quando eu seleciono só um conjunto. Como eu selecionei aqui alguns conjuntos que são 7, mas para falar a verdade ainda falta esse aqui que eu não selecionei, e para selecionar basta pressionar a tecla CTRL do teclado e clicar, você vai agora estar utilizando o nosso comando, que é deixar somente a armadura central, essa aqui. Veja que eu não selecionei, agora eu vou selecionar novamente. Basta eu clicar aqui que ela vai ficar somente a central. Ou aquela opção que eu falei que não estava habilitada, que eu posso selecionar qual que eu quero que apareça e qual que eu não quero que apareça. Mas a gente não vai trabalhar isso no momento, não agora. Então, vou selecionar novamente e só deixar a do meio, certo? Aqui eu vou trabalhar da mesma forma. Vou selecionar essas aqui, veja só, que são os meus estribos na horizontal do meu projeto. Inclusive, caso você queira conferir se está selecionado as armaduras corretas, basta você ir no corte e vai estar selecionado, inclusive o próprio corte de detalhamento, ou você pode ir na nossa vista 3D, né? Que você vai ver realmente selecionado qual a gente quer, que são essas aqui. Beleza? Dentro aqui do nosso térreo, né, que estamos detalhando, nós vamos trabalhar aqui novamente, somente deixando as armaduras no centro. Pronto. Agora, o que eu vou fazer?
eu vou estar trabalhando, também deixando em visualização, somente uma peça da nossa armadura, das nossas armaduras que compõem os nossos estribos na vertical dentro da nossa escada. Como? É um processo um pouco mais demorado, mas é tranquilo também. O que você vai fazer? Você vai selecionar, seguir aqui em selecionar vergalhão do conjunto, selecionar nenhum, eu vou deixar somente esse à vista, né? Um antes do último que fica desse lado. Seleciono ele, concluo, vai ficar só ele. Você vai fazer isso para todos os outros. Há uma pequena parte em que você faz de forma manual, mas só que o resultado fica excelente. Você vai selecionando, selecionar nenhum, seleciona aqui, executa, esse aqui também, selecionar nenhum, seleciono só o que eu quero que fique, esse. Vamos dar um zoom para melhorar o nosso trabalho. Selecionar nenhum, selecionar um e seleciona o que você quer. E você vai fazendo um a um. Dessa forma. Lembrando que nós temos trabalhos manuais, porém, são para nós termos grandes resultados também. Se você quer se diferenciar em frente a outros profissionais, você precisa fazer algo que ninguém faça, né? Um trabalho como esse aqui, você consegue agregar valor ao seu projeto. Então, vamos continuando, selecionando só um, executa. Fechamos desse lado, vamos trabalhar desse aqui também. Vamos aqui, selecionar nenhum, seleciona somente esse. E selecionar nenhum, somente esse da extremidade. Esse outro também. Selecionar nenhum e selecionar esse. Este aqui também. Esse aqui. Eu poderia trabalhar selecionando todos eles e fazendo esse processo? Não, porque infelizmente aqui não vai ficar a seleção do que eu quero que fique, né? Eu posso selecionar somente o central? Também não é interessante, porque vai ocorrer a sobreposição do meu estribo na horizontal. Então, por isso que a gente faz esse processo de selecionar cada conjunto. Porque senão a gente vai ter uma sobreposição de informações, tá? Então, novamente, a gente segue essa opção, selecionar nenhum, seleciona esse, o outro também, selecionar o conjunto como um todo, selecionar nenhum, este aqui também, seleciono somente o que eu quero, e para finalizar, a gente vai terminando com esses dois conjuntos, que é esse aqui também. Aliás, seleciona nenhum, seleciona somente esse e conclui. Pronto. Agora nós podemos começar a identificação dessas nossas armaduras. Vamos começar pelo nosso primeiro lance, pelas nossas armaduras secundárias que estão aqui, depois disso os estribos na horizontal e posteriormente na vertical. O patamar nós vamos trabalhar com ele de forma isolada, tranquilo? Vamos lá. Comando TG, colocando aqui com a nossa escala para 25. A gente vai selecionar a identificação, manter essa mesmo, que é a nossa, esse ponto na extremidade, adicionar, selecionar esse e esse aqui, e vou finalizar, pressionando a tecla S para a gente iniciar uma nova identificação. Por quê? Caso eu selecione da forma que está, ele só vai estar adicionando. Mas para você iniciar uma nova tag, comando ESC e parte para a próxima do início. Você vai deixando esse posicionamento, depois a gente vai trabalhar aqui um plugin bem interessante que vai te ajudar a nivelar todos os meus posicionamentos de identificação. Por enquanto vamos continuar trabalhando aqui a identificação deles. Aqui também. Esse aqui não, comando ESC para reiniciar. ESC novamente, a gente associa aqui, aqui também. Vou colocar aqui abaixo. E nós temos, por último, esses aqui. ESC, deixa eu dar o Ctrl Z. Esse Ctrl Y, né? E na verdade eu vou tirar da seleção esse, né? Remover. Pronto. PG, eu tenho esse aqui, esse e esse aqui. Beleza? Pessoal, a gente tem um plugin bem interessante que a gente instalou, que é o Align. Ele fica em complementos. Aqui vai aparecer os plugins que eu tenho instalado, né? E eu tenho esses outros que é referente
a organizar as identificações ou outras informações que você tem. Aqui eu vou identificar, deixando nivelado todas as minhas identificações na parte inferior, que é através desse aqui, desse alinhamento. Clico nele, seleciono as identificações, vou concluir. Veja só, ele conseguiu nivelar todos eles. Isso aqui é uma mão na roda, quando a gente trabalha com várias identificações em uma vista. Isso ajuda muito, pessoal. Então, é esse o plugin, ó. Veja só o nome dele, basta pesquisar lá na Autodesk Story, você realiza o download, ele é 100% gratuito. Beleza? Agora, vamos estar trabalhando as identificações das nossas armaduras, que são os estribos, tá? Vou selecionar esse aqui, comando CS, vou fazer a identificação desse meu vergalhão, que é o meu primeiro vergalhão na vertical, no caso o estribo, que é aquele que vai nascer a minha escada, depois o meu da horizontal, tá? Desativando a opção adicionar remover hospedeiro, que será uma identificação individual. Primeiro esse aqui, depois esse aqui. Só basta clicar nesse. Aí o que acontece? Eu vou trazer para cá para organizar nesse posicionamento, vou deixar dessa forma que eu acho mais estético, e eu posso trabalhar aplicando essas minhas identificações. Eu posso, por exemplo, selecionar essas minhas duas tags, comando CO, e ir trabalhando aqui sua cópia, né, para ele identificar as armaduras. Veja que ele identificou uma delas, o meu N4, que é da minha armadura secundária. Então ele não conseguiu identificar esse meu estribo na horizontal. Mas não tem problema, a gente trabalha justamente o meu estribo na vertical, ganhando a produtividade de estar aplicando essa identificação. Veja só, ele vai estar aplicando 100%. Você vai copiando com essa referência, que é justamente a linha do meu espelho. E por último, aqui. Vamos ver se ele identifica. Identificou tudo. Este outro nós vamos tentar identificar também, somente ele de forma separada. Vamos lançando aqui, vai identificar o N1, não identificou. Mas não tem problema, por quê? Porque a gente vai selecionar esse, faz a exclusão e adiciona ele aqui, sem problema. Veja só, ele já vai praticamente com o posicionamento correto. Então basta ir clicando. Esse aqui também. Esse aqui. Esse e esse também. Agora vamos fazer para o outro lado? É bem simples. Começando aqui logo pelo nosso estribo horizontal. N11, selecionando esse aqui. Selecionando, deixa eu colocar ele aqui abaixo. Vou colocar aqui nesse posicionamento que fica melhor. Aqui na horizontal. Vamos colocar ele aqui. Ele aqui também. Aqui. E finalizando nesse outro degrau. Nesse aqui também. Esse outro e nesse outro. Agora vamos identificar o nosso estribo na vertical, começando por esse aqui. Selecionar ele mesmo. Agora eu vou modificar o posicionamento com a linha de chamada, botar ele mais abaixo, colocar ele desse lado. Está com N11, N10. Ah, pessoal, esses números de identificação do posicionamento das armaduras, a gente consegue alterar eles, tá? E deixando em sequência. Já que eu vou mostrar para vocês onde altera. Comando CO novamente, para a gente conseguir copiar e colar conforme a nossa necessidade e aplicar para os demais. Copia e cola, a gente já consegue ver a aplicação dele na outra armadura seguinte. Dessa forma. E aqui também, no meu degrau. E eu tenho aqui, pessoal, esse o degrau que eu acabei que eu não fiz, aquele processo, né? De selecionar. Aliás, não é essa armadura, é essa aqui, é meu estribo vertical. Meu último conjunto a chegar ao próximo nível. A gente faz aquele mesmo processo, tá? Seleciono em um, deixar somente esse, oculto. Esses outros em si, esse meu estribo que eu tenho que vai chegar a minha viga que recebe a escada, eu vou trabalhar ele dessa forma. Eu vou aplicar aqui minha identificação, deixar aqui a esse lado, vou adicionar, selecionar, aliás,
comando ESC, seleciono a identificação, adicionar a seleção, seleciono tudo, vou em mesclar, deixo dessa forma e deixo aqui. Pronto. Fiz a identificação das minhas armaduras. Posso trabalhar desse lado também? Posso. Vou identificar aqui as minhas armaduras desse posicionamento da minha laje, né, que é o meu patamar. Vou selecionar aqui, comando CS para criar novo. Vou deixar nesse posicionamento. Vou selecionar novamente, adicionar, e vou selecionar todos dessa forma. Mesclo todos eles, trago para cá, mudo o posicionamento conforme eu acho melhor e vou deixar aqui. Beleza? Agora, sobre as nossas armaduras que compõem o nosso patamar. São armaduras e que nós vamos detalhar elas nesse momento. Igualmente, nós fizemos aqui no corte A ou no corte B, né? Nós temos dessa forma. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, por exemplo, selecionar esse meu conjunto, deixar só a central, dessa forma. Novamente, só a central. Quando eu não ficar somente a nossa armadura central, você pode aplicar de novo o mesmo comando. Mais uma vez, só a armadura central. E deixar essa nossa outra, que está nesse posicionamento vertical, que nós identificamos somente como uma barra. Mais uma vez, deixa eu selecionar aqui, uma barra. A gente vai identificar os dois posicionamentos. Essa aqui é a vertical, e essa aqui é a nossa, aliás, essa aqui é da parte inferior, essa aqui é da parte superior da nossa laje, né, do nosso patamar. Eu vou ocultar uma e identificar a primeira, beleza? Eu vou selecionar essa minha identificação, comando CS, eu vou trabalhar sem chamar de detalhe, sem adicionar um a mais, vou colocar aqui ao lado. Eu vou estar trabalhando agora com a nossa tag de armadura distribuída, dessa forma, e vou deixar ela aqui nessa opção com posicionamento na vertical. E assim eu vou deixar aqui nesse posicionamento. Só dessa forma, comando CS, posso colocar aqui desse lado. Desse lado também. E deixo dessa forma a identificação das minhas armaduras. Inclusive, eu posso até fazer a exclusão justamente dessa nossa identificação. E eu tenho agora o detalhamento de todas as minhas armaduras. Tanto das escadas, de cada lance, né, de cada lance da escada e também do patamar. Lembrando que ele pode orientar se orientar quanto à configuração do aço nessa planta e também no nosso corte, tá? Aqui nós temos também todo tipo de detalhamento para você mandar lá para a obra, para a execução. Bem, feito esse detalhamento, o que nós vamos fazer agora? Novamente seguir até o térreo. Aliás, antes disso, eu vou estar fazendo aqui a mudança do nome dessa nossa visualização, dessa nossa vista. Eu vou colocar detalhamento, tirar aqui caixa alta, detalhamento em planta. Ou você pode colocar o nome que você achar melhor aí na sua visualização do projeto. Detalhamento armaduras. Pronto, vou deixar dessa forma. Inclusive, eu posso trabalhar com outro modelo de vista, justamente para conseguir separar essas minhas opções, né? Trazer aquele mais para baixo, referente ao meu navegador de projeto, para ter uma melhor organização. Só que agora eu vou fazer um outro detalhamento. Qual vai ser esse meu outro detalhamento? Será o detalhamento da minha vista em planta da geometria da minha escada, em que eu vou colocar o comprimento do meu piso, o comprimento de cada lance, a largura da escada, a largura do meu patamar, todas essas minhas informações. Como eu faço isso? Eu vou seguir aqui novamente no térreo, vou clicar com o botão direito do mouse, duplicar minha vista com o detalhamento. Eu posso até mesmo seguir nesse comando para fechar todas as minhas janelas que estão abertas, né, todas as vistas. Vou seguir aqui no nome da minha vista térreo, copiar um, porque foi uma cópia. Vou colocar detalhamento, aliás, planta, forma escada. Forma escada, dessa forma. E nessa minha visualização, dessa minha vista, eu vou escolher um modelo de vista, que é o detalhamento da minha planta em forma. Assim que eu aplicar e der OK, você vai perceber que as minhas visualizações do corte já vão ocultar de forma automática. E, consequentemente, aqui no projeto apresentação, eu já vou estar com essa minha vista nesse navegador de projeto, nessa minha seção.
porque ele já vem conforme o modelo de vista que eu escolho. E aqui nós vamos iniciar justamente a modificação, aliás, a inserção das minhas informações. Qual vai ser a primeira? Anotar, vou seguir aqui em número do piso, vou clicar aqui de forma central, eu já vou ter aqui as informações de cada número do piso. Aqui eu vou clicar este meu outro lance, que é o meu lance B, o lance número 2. Aqui eu vou trazer um pouco mais para cá, para aparecer a visualização do número 1. E agora eu posso trabalhar a inserção das minhas cotas. Comando DI, trabalhando aqui com uma escala de 1 para 25. Eu posso trabalhar aqui com minha cota, deixa eu ver só, 2 milímetros na cor vermelha. Daqui até aqui, deixa eu tentar selecionar aqui essa minha posição. Deixa eu DI novamente. Ele não está aparecendo para selecionar, justamente por causa dessa minha visualização aqui. Mas eu posso selecionar daqui para cá. Eu tenho aqui a extensão completa do meu início do primeiro lance até o final do patamar. Eu posso trazer aqui essa informação da cota mais para baixo. Posso trabalhar novamente daqui até este ponto, até este outro. Deixar aqui. Trabalhar novamente o posicionamento. Selecionar os dois e trazer um pouco mais para cá. Trabalhar com a minha linha de extensão até aqui. Essa aqui também. Da mesma forma para o meu outro lado. Ela completa também tranquilamente. Daqui para cá, para que eu tenha toda essa minha extensão do meu patamar. E aqui eu posso também criar uma cota para aplicar, estabelecendo a largura do meu lance. Aqui até aqui. Posso fazer a inserção da cota do comprimento do meu piso, para que saiba que tenha 28 centímetros. Outra questão que eu posso trabalhar também a minha faixa de vista, justamente para que possa até mudar a visualização da minha escada, dessa forma. E posso trabalhar o tamanho da numeração de cada piso, né? Eu vou colocar aqui 3 milímetros. Fica bem melhor, tanto essa quanto do meu segundo nível. Aliás, do meu segundo lance. 3 também. E você pode trabalhar conforme você deseja. Assim finalizamos a inserção das informações da vista em planta. Temos aqui o detalhamento de cada um, no caso, 2 cortes, que é o detalhamento corte A e corte B. Inclusive, o corte B, ele está aqui dentro da nossa seção da área de modelagem. Eu tenho que deslocar ele até a minha seção da apresentação, justamente porque eu já apliquei o modelo de vista no corte A, que nesse caso é o detalhamento de escadas, que está aqui. Então, basta a gente seguir para o corte B e fazer essa aplicação, né? Modelo de vista, corte, detalhamento de escadas. Aplicar, ok. Deixa eu ver esse aqui, detalhamento de armadura. Deixa eu trazer para cá. Aqui está a modelagem de armadura. Deixa eu selecionar aqui, na verdade, é o nosso corte. Pronto, agora eles vão estar 100% juntos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar uma visualização da nossa vista 3D, aqui na nossa caixa de corte. Na nossa caixa de corte, aliás, na nossa vista 3D aplicada à caixa de corte com as informações das armaduras com cores diferentes, que é essa aqui, eu vou começar a trabalhar um pequeno detalhamento em 3D, porque gera uma boa visualização na prancha, né? Vai minimizar os erros ou extinguir eles no momento da execução. O que a gente vai fazer? Eu vou, aqui na minha caixa de corte, duplicar minha vista com detalhamento, sem problema nenhum. Aqui eu vou colocar lance A, o nome dessa minha visualização, lance A. E depois lance B. Beleza? Eu tenho aqui duas idênticas com nome diferente. Só que o lance B eu vou trabalhar com um posicionamento que favoreça a visualização justamente do meu lance B. E do lance A, consequentemente, do lance A. Beleza? Dessa forma. O que eu vou aplicar agora é o quê? É um trabalho de travamento, no caso salvar, que é bloquear a vista do meu 3D, dessa forma, porque dessa forma, com essa opção, eu não consigo rotacionar,
no meu 3D, vou repetir a mesma ação para o meu lance B, vou seguir aqui essa opção vista 3D desbloqueada e eu vou salvar essa orientação e bloquear a vista, porque não permite que eu rotacione. Dessa forma eu tenho um alinhamento muito melhor e mais interessante, justamente da minha vista 3D com as armaduras. Então eu vou seguir novamente aqui e bloqueio a vista. Tranquilo? Vamos lá. Começando pelo meu lance B, eu vou realizar a inserção da minha, justamente da minha cota, né? Atribuindo aqui uma cota que vai representar o espelho da minha escada. Qual a altura desse meu espelho? Eu tenho um comando chamado selecionar plano de trabalho dentro do Revit, que é aqui em arquitetura, definir plano de trabalho, definir o plano de trabalho em si, eu posso selecionar o plano. E eu consigo selecionar o meu espelho, o meu piso, o que for da sua necessidade. Ou o atalho PK, que eu utilizo bastante. Como eu faço isso? PK do mouse, atalho PK, seleciono esse meu espelho, comando DI, daqui até aqui. E coloco para cá a cota que vai ficar justamente a altura desse meu espelho, daqui até aqui. Tranquilo? Novamente, comando PK, como eu selecionei o plano de trabalho, que é o meu espelho, agora eu vou selecionar o meu piso, porque eu vou realizar a inserção daqui até aqui. Posso ajustar as cotas, inclusive o posicionamento, posso trabalhar ele um pouco mais extenso, daqui até aqui. A largura do meu segundo lance, PK novamente, comandei, daqui até aqui, deixa eu selecionar aqui a face, pronto. E para ficar bem claro, né, eu vou repetir o comando. Quando você vai aplicar essa cota, é interessante que você veja realmente que o mouse vai estar selecionando, o seu cursor vai estar selecionando essa face lateral desse lado e depois desse outro lado. Quando ele não seleciona da primeira vez, basta ficar pressionando a tecla Tab do seu teclado. Veja que conforme eu passo o meu cursor, está querendo selecionar os estribos, aplicando a tecla Tab, ele vai selecionar a face da minha escada, essa face lateral. E aqui eu consigo colocar minha cota de 1 metro, que é 100 centímetros. Posso aplicar também aqui para o meu patamar? Posso, sem problema nenhum. Atalho PK, seleciono o plano de trabalho, que é essa minha face superior do patamar, comando I, seleciono, comando Tab para selecionar a face e trago para cá. Então eu tenho aqui um comprimento de 2 metros, né, para o meu patamar. Faço aqui a mudança do posicionamento da cota, trago para cá, comando DI novamente. Agora eu vou trazer a largura do meu patamar até aqui. Para a espessura do meu degrau, sem problema nenhum. Aliás, perdão, a espessura da minha escada, comando PK. Só que agora o meu plano de trabalho que eu irei selecionar será essa minha face lateral. Clico aqui, justamente, comando DI, daqui até o início do meu espelho, veja só, aliás, até a face do meu espelho. Quando eu clico e desço um pouco, eu já tenho uma espessura definida pela minha cota. Inclusive, eu posso selecionar e trazer para cá. Daqui até aqui, um pouco mais acima. Pronto. Trabalhar dessa forma, eu posso já seguir para a minha outra vista 3D. E o que acontece, né? Um toque para vocês. Caso você queira trabalhar algum detalhamento específico, eu consigo selecionar aqui as armaduras, tá? Caso você queira trabalhar, por exemplo, com a chamada de detalhe e tudo mais. Trazer para cá. Igual a gente fez, por exemplo, lá na nossa vista em planta ou até no nosso corte. Seleciono e posso fazer dessa forma e realizar inúmeras identificações. Mas isso a gente pode fazer em outro momento. No lance A, a gente vai repetir os mesmos passos, só que eu vou ser um pouco mais breve. Comando PK. Selecionei aqui meu piso. Vou trabalhar aqui atribuindo minha cota do comprimento do piso. Comando PK novamente. Seleciono aqui a face do meu espelho. Comando I. Seleciono aqui do início ao fim e deixo nesse posicionamento. Da mesma forma, comando PK. Seleciono aqui o meu piso do meu primeiro degrau. Deixa eu fazer de novo, eu não selecionei correto. Tecla Tab até achar a face. Pronto, deixou aqui. Até aqui. Aqui para o patamar, mesmo procedimento. Comando PK para selecionar o plano de trabalho.
DI para fazer a inserção da cota, dessa forma, e agora para o meu comprimento, seleciono aqui, aliás, para a minha outra dimensão, seleciono aqui também, selecionei errado, deixo ele de novo, essa face, comando Tab, essa outra face, e pronto, seleciono aqui e finalizo. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui todos os detalhamentos que nós iríamos fazer. Vamos agora montar a nossa prancha, né? Só que antes disso, eu vou fazer apenas uma pequena observação, tá? Eu vou utilizar aqui um dos meus cortes para fazer essa observação. O nosso número de identificação dos vergalhões, que é o nosso N4, N2 e assim por diante, ele é definido de algumas formas, tá? Entre elas, é preenchendo essa minha informação da partição dessa armadura, que diz a respeito do posicionamento dela, ou podemos fazer também com base do elemento estrutural. Como estamos trabalhando a nossa escada, deixa eu abrir aqui nosso 3D, essa nossa escada, eu posso selecionar ela e atribuir uma marca. O que é essa marca? Essa marca seria a identificação da minha escada. Igual ao pilar. O pilar temos o P1, o P2, P3, viga, por exemplo, do primeiro pavimento, V101, 102 e assim por diante. Aqui eu vou colocar uma identificação de escada 1, por exemplo, e preencher aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar uma rotina, que é uma rotina que ela vai atribuir essa partição de cada armadura com um nome que eu atribuí à escada. Então, eu vou seguir aqui na minha rotina, lá em detalhamento, e será isso aqui. Inserção de partição das armaduras. As nossas armaduras em si estão com as numerações já definidas, mas pode ser que aconteça que essas numerações estejam altas demais, estejam sem a ordem correta. Isso a gente consegue fazer algumas configurações para fazer a manutenção disso. Só que uma delas é essa inserção da partição, que é muito importante. Isso nós teríamos que fazer armadura por armadura de cada elemento estrutural. Mas graças a uma rotina que nós temos aqui, basta dar o início do executar e basta aguardar. Vamos aguardar a processar. Processada a rotina, veja que os números não alteraram, porque já estavam em sequência, mas seria uma forma de alterar. Veja que a partição de cada armadura já está preenchida. Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos criar a nossa prancha, senhores. Vou seguir em folha, nova folha. Eu vou trabalhar aqui com uma folha A1, da BNT, ok. Você vai perceber que ela vai estar nesse formato, sem carimbo. O que nós vamos trabalhar aqui? Vamos realizar a inserção das nossas visualizações, né, do nosso detalhamento e tudo mais. Vou selecionar esse, trabalhar trazendo ela para dentro da nossa folha. Vou deixar aqui esse posicionamento. Aliás, não vou trazer ela primeiro. Vou deixar ela aqui, mas a sua numeração vou deixar com o número 2, tá? Porque o 1 será na nossa configuração do nosso detalhamento da vista em planta da nossa escada, que será a forma. Trago para cá, eu vou deixar desse lado. Vou procurar deixar no melhor posicionamento possível, em que a gente consiga aproveitar o máximo de espaço dentro da folha. Vou clicar aqui. Deixa eu selecionar a vista e aqui eu consigo trazer para cá o título da nossa visualização, né, da nossa vista em si. Trazer um pouco mais para cá. Vou trazer também esse meu detalhamento para cima, aproveitando esse espaço. Aliás, senhores, vendo aqui agora a nossa visualização, nós temos que atribuir também essa identificação das nossas armaduras secundárias, né? A gente vai fazer isso rapidamente. Então, sempre é muito importante estar revisando o projeto. Então, vamos lá. Vamos aqui selecionar, comando CS. Ó, vou trazer para cá, nesse posicionamento. Eu vou adicionar o hospedeiro. Vou deixar aqui e vou adicionar. Seleciono, comando ESC para reiniciar a seleção. E vou adicionar. Mais uma vez. Vai realizando a inserção. Aqui nesse posicionamento. ESC, mais uma vez. Aqui e aqui. Este outro. Colocando aqui ao lado também. E por último, esse aqui.
beleza? Vamos utilizar aquele mesmo plugin para nivelar no mesmo posicionamento todas essas minhas identificações, seguindo em complemento, alinhar no topo, seleciono tudo, concluo, pronto, todo mundo alinhado. Agora sim, verificado já tudo correto, faço o deslocamento para cá. Trabalhar dessa forma, o que eu vou fazer? Na verdade, estou achando essa prancha um pouco elevada em seu tamanho para o nosso detalhamento. Então, vou mudar para A2. Bom, vou deixar aqui. Eu vou deslocar um pouco para cima, aproveitar o máximo de espaço. Posso nivelar aqui com o posicionamento. Na minha outra visualização, vou trazer meu corte A para cá. Ela está com essa visualização de região porque eu acabei não editando, região de recorte. Vou verificar, vou trazer para cá o máximo que eu puder, sem tirar nenhuma informação. Até aqui também. Vou tirar a visualização da região de recorte. Vou trazer para cá. Vou vir para cá, nesse posicionamento. Vou trazer agora o meu corte B. Provavelmente vai estar com a mesma região. Então, a gente faz a mesma edição para tudo isso. Verifica. Traz verticalmente para cima. Desloca verticalmente para baixo. Oculta. Sai da seleção. Lembrando, para quem nunca utilizou o Revit, para você abrir a seleção e editar aqui dentro da prancha mesmo o seu detalhamento, basta você clicar 2 vezes na vista. Você vai conseguir editar aqui. Tem gente até que lança todo o projeto dentro de uma folha e já começa a edição aqui, mas vai de cada projetista, beleza? Seleciono a minha linha, desloco para cá. Agora vamos colocar a nossa vista 3D, né? Que nós criamos. Lancear, vamos colocar aqui. Veja que a extensão da região de recorte está bem elevada, então a gente trabalha novamente a questão do posicionamento. Isso é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com visualizações em 3D. Deixa eu tirar aqui da visualização, deixa eu selecionar e diminuir essa extensão da linha, lancear, trazer para cá, selecionar a linha, vou trazer para cá. Inclusive, eu vou mudar esse meu nome, tá? Vou colocar aqui isométrico. Lancear. Alterando meu navegador de projeto, dentro da minha prancha, já vai alterar também o título da vista, beleza? Porque já é o mesmo. O meu corte B vai estar com a mesma questão de... Aliás, esse meu corte A... esse aqui já é meu lancear. Não, pessoal, perdão, estava trazendo o corte B, lance B. Inclusive, eu vou até utilizar esse nome do isométrico e alterar aqui. E colocar como B. E vou trazer para cá. Vou deixar aqui nesse posicionamento. Deixa eu levar um pouco aqui a visualização. Deixar aqui nesse posicionamento. Tudo certo. Agora eu vou realizar uma prática nossa aqui do escritório. Todas as nossas pranchas, na maioria das vezes, nós dividimos cada visualização com linhas pontilhadas. Então, o que eu faço aqui dentro da minha prancha? Comando DL de linha. Vou selecionar o meu estilo de linha de projeção, que é esse aqui. Que vocês já viram eu utilizando. E vou seguir até aqui. E depois eu vou seguindo para as divisórias de cada vista. Daqui até aqui, que eu vou dividir aqui também. Inclusive, eu posso até selecionar este aqui. Comando CO. E colocar uma aqui também. Deixa eu ver se está dando algum problema. Vamos deslocar isso aqui verticalmente para baixo, para que a gente adeque. Deixa eu selecionar aqui. Pronto. E agora eu vou trabalhar essa minha linha de divisa, trazendo para cá, neste ponto. Beleza, pessoal? Esses são os detalhamentos que nós podemos trabalhar. Só que existe uma outra questão que nós podemos preencher dentro aqui da nossa prancha, a nossa tabela de quantificação. Eu vou utilizar uma aqui no nosso aulão, que é a nossa de quantificação de aço, tá? Só que a nossa tabela não está pronta ainda, porque nós precisamos adicionar alguns parâmetros a ela, para que você veja o que ela é capaz de nos proporcionar. Por exemplo,
tabela aqui referente a aço que nós temos. Nós temos a nossa tabela, só que nós não estamos ainda com a quantificação do comprimento total, mais 10%, e o quilo. Por quê? Não temos ainda essas informações. Porque precisamos, veja só, inclusive até na minha vista 3D, selecionar tudo que foi modelado, filtrar, seguir somente em vergalhão estrutural, ok, e em parâmetros eu consigo realizar a inserção desse meu parâmetro. Por exemplo, custo do aço. Procuro o meu parâmetro de custo do quilo do aço a 50. Adiciono, está aqui. Esse valor aqui, claro que vai variar, conforme a região, onde você compra e tudo mais. Isso você consegue editar e a gente mostra lá no nosso treinamento. A nossa perda será de 10%. O comprimento da barra será o nosso tamanho comercial da barra, que é de 12 metros. E aqui o arame recozido, que nós temos várias opções, para armação ou para as formas, tá? A gente também tem tabelas aqui, na verdade mais de 50 tabelas no nosso template, que traz vários tipos de quantificação. Arame recozido para armação, ele considera um número aqui em gramas, tá? Na verdade aqui em quilos, né? Mas em gramas convertendo fica com esse valor. E quando eu seguir para a minha tabela, deixa eu abrir ela aqui novamente, resumo de aço, eu já tenho minhas informações, beleza? Muito tranquilo. Então o que eu vou fazer? Posso fechar aqui, trazer o meu resumo de aço para esta parte. Posso adicionar também algum detalhe que eu deseje. Eu tenho aqui as minhas legendas, que ficam aqui abaixo. Eu vou colocar nossa legenda, notas do projeto, direitos, resistência do concreto. Resistência do concreto. Está com o título abaixo, mas o próprio título da tabela já fala que são as características dos materiais, então eu posso retirar esse meu título. Nenhum título, deixar dessa forma. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso aulão. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o final. Esse aqui foi um exemplo de uma escada plissada. Conseguimos fazer para outros elementos estruturais ou elementos completos, estruturas completas no caso. E o nosso super template vai te auxiliar com isso. Tudo que você consegue fazer em um projeto estrutural, o nosso template consegue proporcionar e com uma alta produtividade por conta das rotinas Diamond, dos nossos modelos de vistas, mais de 50 tabelas para você quantificar vários materiais, como sarrafo, barrote, arame recozido, desmoldante, vários e vários e vários. Beleza? Se você quiser conhecer mais do nosso treinamento, que contém mais de 120 horas de conteúdo, acesso vitalício e ter acesso também ao nosso super template, vá no link abaixo que eu vou deixar aqui na descrição para você ter todas as informações. Tranquilo? Comenta, curte aí pra gente o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.